Nação Atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quinta-feira a gente vai falar um pouquinho sobre a derrota do Furacão lá no Morumbi, onde o São Paulo venceu o Atlético de virada pelo placar de 2-1. Fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo de redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá, mas primeiramente pedir desculpas a vocês pelo fato de o vídeo estar entrando tão depois do final do jogo. Eu tinha um compromisso logo depois do horário da partida, acabei tendo que sair da metade para o final do segundo tempo, ouvi uma parte do rádio, aí ontem à noite tive que procurar algum lugar para assistir o restante do jogo, para ir agora sim poder expor, nesse tempinho que me sobrou hoje na hora do almoço, a minha opinião para vocês sobre a primeira partida do Wesley Carvalho como técnico interino do Atlético Paranaense após a demissão de Paulo Turra. E de um modo geral, acho que tem muita coisa para ser comemorada, embora o resultado não seja uma delas. A torcida vinha muito chateada com o comportamento da equipe sob o comando de Filipão e depois de Paulo Turra, um Atlético muito defensivo, muito dependente de lançamentos longos, de jogadas individuais, e a gente já começou a ver uma virada de chave, tanto em termos de estrutura de marcação, o Atlético abandonando a marcação individual para fazer uma marcação mais zonal, quanto em termos de construção. Ontem, mesmo que o Atlético não tivesse, pelo menos no seu plano inicial, a expectativa de ter a maior parte da bola, a maior parte da posse de bola, desculpem, a gente já viu um time que buscava sair quase sempre por baixo, algumas vezes se arriscando, inclusive errando em algumas delas, mas isso não acho que a gente tenha que se pegar muito no momento da crítica, porque é o primeiro jogo de um time que está tentando mudar a sua forma de atuar durante a temporada. Vão existir percalços e esses percalços vão causar alguns erros. De qualquer maneira, quando o Atlético conseguia acertar a sua saída pelo chão para avançar em transição rápida, que era aquilo que o Wesley se pretendeu fazer nesse primeiro jogo, o Atlético levou perigo e em alguns momentos criou algumas boas jogadas combinadas, inclusive a jogada que gerou o gol marcado, gerou no fim dela, lógico, o gol marcado pelo Vitor Roque em uma boa jogada entre Pablo não, desculpe, Madison e Vitor Bueno, salvo engano. Defensivamente, por outro lado, a gente já viu um time sofrendo bastante, deixando muitos espaços, principalmente pelo lado direito, onde o Madison segue sendo um fator determinante na fragilidade defensiva do Atlético. Falei isso aqui antes da chegada do Madison. O Madison era um jogador que saiu do Santos muitíssimo questionado. A maior parte dos santistas celebrou a sua saída ao final do seu contrato, mas grande parte da torcida tinha ainda em mente o Madison, que deixa o Atlético no final da temporada 2019, onde estava emprestado pelo Grêmio, depois acabou sendo trocado pelo Grêmio para o Santos, numa negociação que levou aquele lateral cabeludinho, que também jogou no Curitiba para o Grêmio, agora me fugiu o nome dele, enfim, não interessa. E o Madison, no Atlético, esse ano, segue tendo os mesmos problemas que ele tinha no Santos. Pouca profundidade pelo lado, é um jogador que afunila muito, raramente vai à linha de fundo no campo de ataque. Isso não seria uma deficiência, não fosse o fato dele deixar tanto espaço nas suas costas. Tanto é que a gente vê no segundo gol, por exemplo, o espaço sendo criado exatamente por ali, com o Matos avançado, e mesmo não estando tão avançado assim, perdendo na velocidade, permitindo que o jogador de São Paulo chegasse em linha de fundo para fazer o cruzamento. E aí a gente viu o Atlético sofrendo o gol da virada, e a partir daí sim o jogo muda um pouco de figura, o Atlético tendo mais a bola, sendo forçado pelas circunstâncias a ter um pouco mais a bola, e dentro de um contexto de uma equipe que está tentando mudar a sua metodologia de jogo durante a temporada, é uma situação bastante desconfortável, porque ao mesmo tempo que você tem a necessidade de criar para poder reverter um placar negativo, você tem pouca experiência e pouca qualidade, consequentemente, criando com a bola no chão, pelo fato de o número de treinamentos dessa maneira ser muito restrito. Então o Atlético acaba sofrendo um pouco por isso, mas de um modo geral vejo um começo bastante positivo desse trabalho do Wesley como interino.
mudou muita coisa que a torcida gostaria que tivesse sido mudada ainda durante as passagens de Filipão e Turra. Acho que vale a gente questionar o motivo da não utilização do Terans, embora o Terans, depois que entra em campo, acaba ele mesmo justificando a sua ausência, tendo um jogo muito apagado, até pouco participativo, na comparação com o Vitor Bueno, que além de ter sido participativo, além de ter apresentado qualidade em algumas jogadas, ou em várias jogadas, também foi muito mais participativo no tempo que esteve em campo na comparação com o período que o Terans esteve no campo de jogo. Então, realmente fica difícil a gente defender o Terans. Sou muito fã do uruguaio, acho que ele tem sim que ser titular do Atlético em condições normais de temperatura e pressão, mas se ele estava insatisfeito com o comando de Filipão, depois de Turra, onde ele acabava entrando e saindo da equipe, muitas vezes deslocado para um dos lados, que é uma situação que não é confortável para ele, conforme ele mesmo já disse em alguns outros momentos, esse é o momento dele provar que merece ser titular em uma equipe que vai mudar sua forma de jogar, algo que pode favorecer o próprio Terans, porque tem qualidade técnica para isso, e para jogar dentro de uma estrutura tática que engloba um jogador atuando naquela posição que é a sua preferida, de meio atacante, de engante, de camisa 10. Então o Terans precisa melhorar bastante. Outro destaque negativo é Pedro Henrique, mais uma vez, deixando muitos espaços, sofrendo muito nos duelos contra o Caleri, acabou permitindo muitas jogadas do centroavante argentino no pivô que levaram perigo. E mais do que isso, segue o problema do sistema defensivo do Atlético de um modo geral, muito pouca gente passando segurança. O próprio Thiago Heleno tem estado abaixo daquilo que pode oferecer. E se a gente tinha um alento até esse jogo, era o Fernando, que defensivamente e ofensivamente vinha contribuindo bem, ele acaba deixando o campo com uma suspeita de lesão ligamentar, desculpe, no joelho, pode ficar muito tempo afastado. O Atlético perdeu o Pedrinho por conta daquele escândalo de manipulação de resultados investigado pelo MP de Goiás. Tem o Lucas Esquivel já contratado, mas que só poderá ser inscrito a partir de julho por conta da questão da janela de transferências. E mais grave do que isso é que, para Libertadores especificamente, para a partida contra o Alianza Lima, o Atlético não terá Pedrinho, evidentemente dispensado, pode não ter Fernando, ou deve não ter Fernando por conta desse problema físico, e não terá o Vinícius Cauê, porque o Cauê não foi inscrito na lista de 50 jogadores que o Atlético mandou a Conmebol. Então, eu gostaria de parabenizar quem teve a brilhante ideia, seja Turra, seja Filipão, de não escrever um terceiro lateral esquerdo minimamente preparado para entrar numa situação de risco. A gente vai ter que entrar num jogo que é importante, que vale a liderança do grupo, com o Kelvin ou o Madison jogando na lateral esquerda, que é uma preocupação, porque nenhum dos dois vem bem, embora o Kelvin seja disparadamente o melhor dos dois, ou com um Cittadini jogando por ali. Então, realmente a situação vai ficar delicada para a Libertadores, mas na sequência, para o brasileiro, acho que a gente deve ter isso, é uma boa notícia. Mais participações do Vinícius Cauê, que não acho que seja um lateral espetacular, acho que é um lateral cumpridor da sua função em campo, como ele já era na base, um jogador muito consistente. Mas a grande notícia vem do fato de que depois de toda a administração Turra-Filipão ter sonegado espaço às categorias de base, que não só têm sido importantíssimas nos sucessos que o Atlético alcança, como são fundamentais para a viabilidade econômica e competitiva do projeto esportivo do Furacão, a gente vai ter a oportunidade de começar a ver mais meninos. Isso também serve para um futuro de curto e médio prazo, para um Kaique Rocha, que a torcida gostaria de ver. Já falei aqui, não acho que ele seja a solução imediata, mas ele merece sim algumas oportunidades para começar o seu processo de desenvolvimento. O mesmo vale para a Luciana Regada, que já mostrou ter qualidade, vai precisar ganhar cancha aí aos poucos, mas pode acrescentar. Então, de um modo geral, apesar do resultado que entendo que chateou muita gente, e eu também, evidentemente, não gosto de perder, alguns pontos positivos são a mudança do modelo de jogo, o fato de que o Atlético apresentou em alguns momentos boas combinações de passes, e o aproveitamento do Cauê, que pode sinalizar uma maior abertura para o aproveitamento dos meninos. Porém,
tem aí algumas questões a serem resolvidas. A maior e mais importante delas, a questão da fragilidade defensiva. Acho que isso passa muito pela necessidade de se contratar pelo menos um, talvez dois jogadores para reforçar esse setor, mas passa também por organização, por estruturação, por conversa, por mostrar nos treinamentos do dia a dia e em sessões de vídeo, vídeo com análise, lógico, o que precisa ser feito para corrigir esses espaços que foram criados por um Atlético que, repito, está tentando mudar sua forma de jogar com a temporada em andamento. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense hoje à noite, talvez, não prometo, mas no mais tardar amanhã aqui no canal Palavra de Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.